Você vive correndo no dia a dia da operação da sua pousada, tentando dar conta de tudo, resolvendo os problemas, mas mesmo assim chega no final do dia e você acha que as coisas não estão caminhando, que sempre tem coisas para fazer, sempre tem coisas que você poderia ter feito se não tivesse acontecido algum imprevisto? No vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 erros que você pode estar cometendo e o mais importante, como evitá-los dentro da sua gestão, para você parar de ter essa sua sensação de que você faz, mas nunca consegue sair do lugar ou progredir para um ambiente melhor e resultados melhores. Eu sou a Aline Raymond, criadora deste canal. Para quem não me conhece, sou gestora de pousadas e aqui no canal eu falo muito sobre experiências, dicas e muitas outras coisas super importantes para quem quer vivenciar ou quem já vive esse dia a dia de pousada. Ser gestor de uma pousada, gestora de uma pousada, exige muito mais do que cuidar da limpeza, fazer reservas, cuidar da lavanderia, montar o cardápio do café da manhã. Uma gestora de verdade, um gestor de verdade precisa ser um líder, precisa ser um solucionador de problemas, precisa ser um administrador, exatamente tudo ao mesmo tempo. E é aí que muitos gestores cometem alguns erros no dia a dia, o que é super normal, só que acabam não percebendo ou não dando a devida importância. E esses erros se tornam comuns e é aí que as consequências começam num curto ou médio ou longo prazo, tanto com erros de operação, com erros de resultados, com erros financeiros. Por isso que hoje eu vou lhe mostrar 5 erros que eu vejo acontecerem muito em pousadas. E também como evitá-los, assim vai te ajudar muito a você verificar como é que tá o seu dia a dia. Porque às vezes o dia é tão corrido que nós não conseguimos nem analisar se o erro é nosso ou se não é. Mas vamos para o primeiro erro. O erro número 1 é a falta de delegar funções. Você, quando não consegue delegar algumas funções, você acaba gerando uma sobrecarga muito grande no seu dia a dia. Com isso, você acaba gastando toda a sua energia, o seu tempo em problemas operacionais do que em estratégias para a sua gestão. E isso é muito grave, isso é muito importante você realmente reconhecer que isso acontece para você começar a tomar as medidas providências. Vocês sabem que delegar funções foi uma das minhas grandes dificuldades desde o meu primeiro cargo de supervisão que eu tive no meu trabalho. E a minha chefe sempre falava muito isso, você precisa delegar, você precisa delegar. Só que eu era tão sobrecarregada, porque eu não conseguia delegar muitas coisas, que eu sempre levava muitos trabalhos administrativos que eu conseguiria fazer no computador, ou em planilhas, ou até no manual, eu levava para minha cabine para poder fazer no meu horário de descanso. Eu poderia estar descansando, eu poderia estar aproveitando, me divertindo, eu estava ali trabalhando, porque eu realmente não conseguia delegar. E eu demorei muito tempo para enxergar que isso realmente era verdade. Na verdade, eu sabia que eu tinha esse erro, até porque minha chefe sempre me falava, e eu realmente sempre lembrava dela, até quando eu não trabalhava mais com ela, que eu realmente tinha esse problema. E eu me sobrecarreguei por muitos e muitos anos. Então isso é realmente algo que você precisa verificar, porque você ou sobrecarrega e aí você acaba tendo um acúmulo de trabalho, um cansaço, uma falta de energia que pode te prejudicar tanto na sua vida profissional quanto na sua vida particular. Então, é muito importante você verificar se isso está acontecendo com você nesse momento ou não. Na verdade, essa dificuldade de conseguir delegar funções do seu trabalho para outras pessoas é nada mais do que falta de confiança. Mas você precisa entender o seguinte: algumas pessoas não façam o trabalho como você, realmente, é muito difícil. Mas em algum momento você pode encontrar alguém que faça ainda melhor do que você, que te dará novas sugestões que você, com esse acúmulo de trabalho, não consegue enxergar. E é aí que acontece algo maravilhoso no seu trabalho, que só vai ajudar realmente. E como é que você consegue solucionar esse erro? Evitar esse erro? Você precisa treinar a sua equipe, um por um, cada um nas suas funções, tanto individuais e como em equipe. E você precisa permitir, você precisa soltar eles para permitir que os erros comecem a acontecer, para que eles possam melhorar. Você tem que conseguir ensinar eles, corrigir de uma maneira motivacional e não
não dando bronca ou ameaçando de demitir, nada disso. Você precisa ensinar, você precisa motivar e você precisa dar a liberdade para a sua equipe poder estar segura de que se eles errarem tá tudo bem e que você estará ali para ajudá-los se eles precisarem. Então o máximo que vai acontecer é eles errarem e eles tiverem que te acionar. Mas, conforme isso vai acontecendo, a sua equipe vai ficando muito mais responsável, muito mais corajosa de assumir as responsabilidades. Isso vai tirar uma sobrecarga de você e você vai conseguir se sentir mais leve e mais motivada também para poder verificar os outros assuntos que eles realmente não vão conseguir te ajudar. Você precisa entender que uma equipe só aprende quando você permite ela de errar e melhorar. Você sabia que a confiança, ela também é treinável? E é isso que você precisa ajustar dentro da sua gestão. Erro número 2. Não acompanhar os números. Muitos gestores, muitos mesmos, não sabem os números da sua gestão. Não sabem os valores, não sabem o custo real da diária, a taxa de ocupação e muito menos a margem de lucro. E isso compromete muito nas decisões e nos resultados. E esse erro desorganiza completamente uma operação e muito provavelmente você vai precisar tomar uma decisão rápida e imediata daquelas decisões que são para apagar o fogo, mas nem sempre vão te surgir algum efeito bom. Vão só apagar aquele fogo naquele momento, mas não vai te trazer resultado. Eu vou te dar um exemplo. 2 horas da tarde, horário do seu check-in, você percebe que a sua pousada está 50% de ocupação, tem metade dos quartos vazios. Aquilo ali sobe um desespero, né? E aí o que você faz? Você começa a baixar o preço ou você vai ali nas suas operadoras e ativa aquelas promoções de última hora com descontos, sem ter a mínima ideia do que está por trás daquilo. E o que acontece? Você consegue vender 80% da sua pousada naquele dia a uma diária baixíssima. E vocês sabem o resultado disso? O resultado é sempre o seguinte: as diárias que você vende, elas não pagam nem o custo de abrir o seu quarto. Você vai realmente aumentar a sua ocupação, mas você não vai gerar lucro nenhum. E muitas das vezes você vai aumentar o seu custo e o seu lucro final no seu DRE vai estar bem abaixo do que você precisava por uma simples decisão sem ter a menor ideia do que está por trás daquilo. Portanto, uma dica rápida para você poder evitar esse erro e te auxiliar aí de uma maneira simples: fazer uma planilha diária, usar planilhas manuais no Excel mesmo, ou se você tiver sistema, acompanhar os relatórios desse sistema, mas pela manhã, cedo, para que você possa tomar as medidas que você achar necessárias para melhorar aí os seus resultados. E não se esqueça que é muito importante você ter o seu DRE final de fechamento do mês, calculando o custo dos seus quartos. Você precisa fazer isso mensalmente, porque os valores eles variam mensalmente. O custo do seu quarto não é o mesmo em fevereiro, não é o mesmo em março, não é o mesmo em abril. Você não pode achar que o custo do seu quarto é o mesmo o ano inteiro. Portanto, você precisa ter esse cálculo, você precisa ter esses números até para você calcular o valor das suas diárias nas reservas futuras aí daqui pra frente e até nessas reservas de última hora, porque muitas das vezes não adianta nem você querer vender por um preço irrisório, porque não vai nem pagar os custos do seu quarto naquele momento. Erro número 3, ignorar a experiência dos hóspedes. Quando que esse erro acontece? Quando você tem uma equipe robótica, quando você tem aquele recepcionista que fala aquele bom dia forçado, sabe? Aquele assim, ó, bom dia. E a camareira que só anda de cabeça baixa pelo corredor, e a copeira que só entra na área do café da manhã para fazer a reposição e retirar o quarto sem falar com o hóspede, sem saber quem que está ali tomando café da manhã, inclusive para saber se é hóspede ou se não é hóspede. Essa equipe é uma consequência de falta de foco real onde você precisa. Então, normalmente, o seu foco é aonde? Na limpeza, na estrutura. E você não dá a mínima importância no atendimento, nos diferenciais, naqueles detalhes que realmente encantam. Esse erro é fatal para uma pousada. Você sempre vai ter uma pousada mediana se você estiver cometendo esse erro.
E ter uma pousada mediana é pior do que ter uma pousada ruim, porque uma pousada ruim você consegue solucionar. Agora, uma pousada mediana é aquela pousada que está na zona de conforto, que não é nem boa e nem ruim, é aquela que dá pro gasto, sabe? E não é isso que você tem que querer, você tem que ter a melhor pousada sempre, todos os dias, todos os anos. Como evitar esse erro? Treine a sua equipe, dê liberdade para eles, ensine eles a escutar, a observar bem seus hóspedes e a focar no atendimento humanizado, nos diferenciais, na particularidade de cada hóspede. Erro número 4. Ter uma comunicação falha com a sua equipe. O que acontece com esse erro? Acontece que você vai ter uma equipe desmotivada, uma equipe que não se comunica, uma equipe que falha nas suas tarefas, uma equipe que não cumpre tarefas que você passa a eles e uma equipe que tem muitos conflitos entre eles. Isso é muito importante você identificar o quanto antes para que você possa ajustar e não ter esse tipo de equipe que realmente é muito ruim. E isso só realmente acontece quando você é a culpada porque você não tem uma boa comunicação com eles. Portanto, como é que você evita esse tipo de equipe, esse tipo de erro aí na sua gestão? Você precisa ter sempre reuniões com eles, reuniões rápidas. Você precisa ter conversas individuais, conversas em equipes. Você pode, por exemplo, no grupo do WhatsApp, sempre pedir sugestões a eles que envolva toda a equipe. Por exemplo, pessoal, olha, Páscoa chegando, vamos montar o cardápio do café da manhã? O que vocês sugerem pra gente poder colocar no café da manhã da Páscoa? E isso é legal, porque isso você motiva eles a saírem da zona de conforto deles, que é da função de cada um, e pensar em equipe. Isso gera uma harmonia entre eles muito boa. Você precisa escutá-los sempre que eles tiverem alguma sugestão para dar. Você precisa passar os procedimentos e explicar o porquê daquele procedimento, não somente passar, e você precisa fazer isso porque eu estou mandando. Você passa e explica o porquê daquilo. Corrigir sempre ensinando e sempre dando novas oportunidades. Você precisa entender que alinhar expectativas é muito mais importante do que cobrar os resultados a todo momento. E você ter uma equipe que tenha a liberdade de se aproximar de você e dos outros colegas, você vai ver que vai ser muito melhor a operação entre eles, vai ser muito mais leve, vai ser muito mais agradável e os resultados vão vir nas avaliações dos seus hóspedes, com certeza. Erro número 5, não investir na sua formação. É muito importante vocês entenderem que quando uma pessoa se torna um gestor, é muito comum ela se acomodar, ela entrar numa zona de conforto e achar que chegou no topo e não precisa de mais nada, e que é a melhor e que tá tudo certo e agora vai ser tudo perfeito. E não vai, não é assim. A gente vive num mundo que ele não gira mais, ele corre. E um gestor precisa correr no mesmo ritmo. Tudo muda, sempre tem coisas novas, tecnologias. As pessoas mudam muito constantemente, o mercado de trabalho sempre tem novos produtos, então o gestor precisa estar se reciclando, precisa estar aprendendo, precisa estar buscando novos conhecimentos. É muito importante buscar novos conhecimentos sempre, não achar que você sabe de tudo só porque você virou um gestor, um administrador de pousada ou de meio de hospedagem e que sua vida acabou. Muito pelo contrário, é sempre muito bom você ler livros, você fazer cursos, você seguir pessoas que realmente vão te ensinar o que irá agregar ao seu trabalho, como por exemplo aqui no meu canal. É muito importante que você esteja sempre em busca desses novos conhecimentos e trazendo para a sua realidade, porque se você não fizer isso, a sua pousada vai ser sempre aquela pousada mediana, dormir com café da manhã, e não é isso que você tem que ter, porque as coisas estão melhorando cada vez mais, e quem surfar nessa onda vai estar sempre melhor e sempre mais motivado e sempre mais feliz e com mais dinheiro no bolso, você pode ter certeza. Se esse conteúdo te ajudou até aqui, não esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, ative as notificações para que vocês possam receber os meus vídeos assim que eu postá-los, e não deixe de compartilhar com quem trabalha em pousada, mesmo sendo gestor ou não, porque qualquer um pode chegar a gerir uma pousada. Com certeza é só fazer aquela busca de conhecimento, porque gerir uma pousada é uma busca constante, é um trabalho constante que todos podem chegar. Se você já cometeu um desses erros, se você soou muito familiar um desses erros ou alguns desses erros,
ou se você está cometendo, fica calmo que tudo tem solução. Eu passei certinhos como você deve evitar os erros, em muitos dos casos como sair deles também. Todo mundo passa por isso, mas o mais importante é você reconhecer que isso está acontecendo e que isso pode acontecer. Agora, antes de terminar, presta atenção, que eu quero dizer algo muito importante para vocês. Ser um gestor de pousada exige muita dedicação. É uma função muito desafiadora, mas que se você fizer tudo com muita cautela, com muita estratégia, com muito planejamento, com muita organização, você vai caminhar cada vez mais longe e estar cada vez mais próxima do que você almeja do sucesso da sua pousada. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.